Olá, seja muito bem-vindo, você está no Física em Mox. Eu sou o professor Carlos Mainardes e na aula de hoje nós vamos falar a respeito de movimento harmônico simples, que você vê ali o título. O movimento harmônico simples, ele é característico por apresentar uma massa que está preso a uma mola. Esse sistema oscila periodicamente, ou seja, oscila repetidamente, e essa massa, nessa oscilação por estar presa à mola, ela se movimenta entre dois extremos que nós chamamos, no caso, de amplitude A. Então nós temos aqui mais A e menos A, seriam os dois extremos, e o ponto O corresponde à posição de equilíbrio. Então, a amplitude do movimento, ela é medida desde 0 até mais A, ou de 0 até menos A. E o importante nesse movimento é justamente esse movimento repetitivo ao longo do tempo. Então, nós temos associado a esse movimento sempre uma certa frequência de movimento. Lembrando que frequência é o número de oscilações que ocorrem no tempo, no caso de uma unidade de tempo, pode ser em 1 segundo, pode ser em 1 minuto, dentro do sistema internacional, o normal é a gente considerar a frequência em Hertz. Agora veja o seguinte, como que nós equacionamos o movimento harmônico simples? No caso, para determinar a posição da massa ao longo do seu movimento. Existe no MHS como determinar a velocidade, a aceleração, a energia, mas isso aí eu vou apresentando em outras aulas para você. Então observe que, como eu disse, nós temos o corpo oscilando por estar preso à mola entre esses dois extremos, mais A e menos A. A equação que permite determinar a posição do corpo para qualquer instante de tempo corresponde a x, que é igual a A vezes cosseno de ômega vezes t mais φ0. Então, o que são os termos que aparecem nessa equação? X é uma posição qualquer, observe que aqui nós temos representado o sistema massa-mola, isso aí é chamado de sistema massa-mola, ao longo do eixo X. A corresponde ao valor da amplitude, seja ela, no caso a máxima, o extremo para a direita ou o extremo para a esquerda. E nós temos o cosseno de ômega, que é uma velocidade angular, multiplicado pelo tempo mais φ0. Se você já estudou o movimento circular uniforme, ou se você ainda vai estudar o movimento circular uniforme, ômega-t mais φ0 corresponde a uma posição angular φ. Então, lá dentro do MCU, movimento circular uniforme, nós estudamos a função da posição dentro de um movimento circular, em que φ é igual a φ0 mais ômega-t, que permite que a gente determine uma posição qualquer ao longo da circunferência num movimento circular uniforme. E eu vou explicar isso aqui para você daqui a pouquinho usando um aplicativo. Agora veja só, no movimento harmônico simples, por ser um movimento repetitivo, nós temos então como determinar o período e a frequência nesse movimento harmônico simples. Então, nós podemos assemelhar esse movimento da massa presa à mola a um movimento circular. Então, observe aqui que nós temos a representação da mola e da massa. Quando essa massa está com a sua amplitude máxima, aí no caso positiva, e observe que, então nós temos dentro do movimento circular essa posição. E aqui você vai ver no aplicativo que ao mesmo tempo que a massa se movimenta presa à mola, nós temos aqui a massa percorrendo a trajetória circular, até que ela completa uma volta. Quando essa massa completar uma volta, nós sabemos que o tempo para realizar uma volta se chama período. Então observe que num movimento circular, nós temos a velocidade angular. E a velocidade angular para uma volta o que é? Uma volta tem 360 graus. Então uma volta é 2π, e isso nós dividimos pelo tempo para dar uma volta. Mas o tempo para dar uma volta é o que a gente chama de período. Então observe que ômega é igual a 2π
divididos por t. E essa é a equação que relaciona o período dentro do movimento harmônico simples. E a frequência, ela é 1 sobre o período. Agora você vai me acompanhar e nós vamos ver um aplicativo que mostra esse sistema massa-mola em funcionamento. Então eu vou explicar como funciona o simulador para você. Observa aqui, o que nós temos aqui em cima é a mola e a massa M presa à mola, de forma que a massa M ela oscila entre os valores de amplitude máxima, que é exatamente essa posição que nós temos aqui, e amplitude mínima menos A. Abaixo nós temos a trajetória circular, onde existe uma conexão. Quando o corpo se movimenta entre os extremos mais A e menos A, nós vemos também o mesmo movimento projetado sobre o eixo X. Aqui embaixo ainda nós temos a fase inicial, ou o ângulo de fase inicial, que nesse caso eu coloquei para 0 graus, e em verde nós vemos, no caso, a variação da fase à medida que ocorre o movimento. E aqui só está representada a equação, no caso do MHS. Numa outra aula nós podemos ver daí como que funciona a velocidade e a aceleração. Eu vou mostrar para você, mas numa outra aula. Nessa aula nós estamos preocupados em compreender essa equação da posição. Então observa aqui que à medida que ele vai desenvolvendo, eu vou explicando. Olha só, nós temos um botãozinho aqui de play. Então quando aciona, observe que a mola ela vai até a sua amplitude negativa, retorna, passa pela posição de equilíbrio e agora chega na amplitude máxima. E esse movimento é um movimento repetitivo, ele fica então se repetindo. Observe que existe então uma projeção aqui da mesma massa que oscila em função da mola. Ela está oscilando ao longo do eixo X aqui na nossa representação do movimento circular uniforme. A nossa fase inicial, ela no caso é escolhida, seria o nosso ponto de partida. E aqui observe que nós temos justamente a fase à medida que ocorre o movimento. E essa fase, é claro, é uma multiplicação da velocidade angular pelo tempo, somado com o ângulo inicial φ0. Observe que ômega-t somado a φ0 que você vê aqui, corresponde justamente a esse valor que você vê variando. Então, essa é a descrição do movimento, no caso, harmônico simples. Então agora eu vou fazer a escolha de uma outra fase inicial. Por exemplo, eu vou pegar a fase inicial em 180 graus. Observe que agora, mudando a fase inicial para 180 graus, nós passamos a ter a nossa massa partindo da nossa amplitude menos A. Então olha só como fica o movimento, dando aqui o nosso play, o nosso reproduzir. Então, uma partida da fase inicial menos A. Aqui só lembrando, então, o ângulo que aqui nós vemos é o produto da velocidade angular vezes o tempo. E eu posso escolher, por exemplo, um novo valor. Vamos colocar aqui um ângulo de 90 graus para você ver. Opa, olha a regulagem fina aqui, 95, 92, 87. Tá difícil regular 90 graus aqui. 90 graus. Então, olha só, 0 está lá em 90 graus. Né? O movimento vai começar aqui. Tempo 0, posição. Então, 0 graus, partindo de 90. Observa lá o que acontece. Então, aí nós temos o nosso movimento com uma fase inicial de 90 graus. E observe que pode ser escolhido aí qualquer valor para a fase inicial. Então, vou pegar um último valor. Por exemplo, vou pegar aqui 62, 60 graus. Então, vou zerar aqui o nosso produto ômega-t. E está aqui uma abertura de 60 graus em relação ao eixo X. Aqui nós conseguimos ver entre a posição de equilíbrio 0 e a amplitude máxima da onde sai o corpo nesse sistema massa-mola. E colocando para funcionar, está ali, ó. Então, observe como que se modifica essa fase inicial
E como que ocorre então esse movimento harmônico simples, esse vídeo aí só trabalhando com a posição. E agora vamos fazer um exercício rapidinho relativo a isso aí, certo? A função horária de um movimento harmônico simples é x igual a 3 cosseno de π vezes t mais π, sendo x medida em metros e t em segundos. Letra A. Determine a amplitude e a fase inicial do movimento. Letra B. Determine o período e a frequência do movimento. Letra C. Determine a posição da massa no instante t igual a 0. Letra D. Determine a posição da massa no instante t igual a 1. Então, na solução dessa questão, observe que primeiramente, ali no item A, nós temos então a equação do movimento harmônico simples para um movimento qualquer, dado ali por x igual a 3 cosseno de π vezes t mais π. E nós devemos determinar então a amplitude e a fase inicial do movimento. Para isso, nós comparamos com a equação da posição para o movimento harmônico simples, que é x igual a cosseno de ômega t mais φ0. Observe que na comparação, nós observamos que 3 está na posição do A, então 3 é a amplitude, e aqui nós temos o termo ômega que multiplica t, então π que multiplica t, percebendo que π é ômega, e φ0 é o termo aqui independente, que corresponde a π. Logo nós concluímos então que a amplitude é 3 metros, e que a fase inicial vale π radianos. Observe então aqui na figura que desde a posição de equilíbrio, então nós temos aqui a amplitude mais 3 e menos 3 como os extremos. E nós temos aqui a representação, inclusive, desse mesmo movimento num MCU, onde a fase inicial é φ0, observe que está marcado aqui pela posição do corpo dentro da circunferência, seria relativo a 180 graus, certo? Então vamos lá, agora vamos determinar o período e a frequência do movimento. Para determinar o período e a frequência do movimento, lembrando aqui, ômega é 2π dividido por t. E o ômega nós vimos que ele corresponde a π, certo? Então nós temos aqui, olha só, a equação daquele movimento em específico, x 3 cosseno de π vezes t mais π, e aqui multiplicando t, nós temos o π, que está aqui a base de comparação. Então está ali, ó, π vezes t, ômega vezes t, então o ômega corresponde ao π. Nesse caso, então, nós temos, substituindo no lugar do ômega, π, que é igual a 2π sobre t, podemos simplificar o π, e observe que, então, o período corresponde a 2 segundos. Bom, como que determinamos a frequência? Bem simples, frequência é 1 sobre o período vale 2, substituir, e nesse caso nós ficamos com a frequência 0,5 Hz, que é o que você vê aqui. E nós temos ainda que determinar qual é a posição da massa no instante t igual a 0 segundos. Muito fácil, só substituir lá na equação proposta o valor de t, que é 0. Então observe, a equação proposta está aqui, x igual a 3 cosseno de π vezes t mais π, e substituir por 0. 0 vezes π é 0, fica apenas cosseno de π. 3 cosseno de π, o cosseno de π vale menos 1, e com isso nós temos x igual a menos 3. E ainda vamos determinar agora a posição da massa no instante 1 segundo, e o mesmo raciocínio já desenvolvido anteriormente, substitui o tempo por 1, então temos aqui a função, no lugar de t colocaremos 1. Fica π que multiplica 1, que é π, somado a π, π somado a π é 2π, então nós temos 3 cosseno de 2π, e 2π corresponde a 360 graus, que é o mesmo que 0 graus. Cosseno de 0 graus vale 1. Nesse caso, 3 que multiplica 1, nós temos a posição x igual a 3 metros, nesse caso, para um instante de tempo, 1 segundo. Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre MHS, onde eu falei sobre a equação da posição e também os conceitos de frequência e período. Nós faremos as aulas ainda sobre velocidade, aceleração e energia, então teremos outras aulas aí para você sobre MHS.
E foi muito bom ver você por aqui. Gostou da aula? Dá um like para nós. Também pode compartilhar. Se está estudando para uma prova vestibular, para concurso público. Então tem um colega também aí que está estudando. Compartilha para que ele possa também assistir essa aula. Se você tiver dúvidas, coloca nos comentários que a gente responde. Bom ver você por aqui. Eu vou ficar te esperando no nosso próximo vídeo. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.